uma coisa cultural do Brasil, né? O Brasil ele foi extremamente instável. Porque, assim, o grosso, isso é uma tese minha, tá? Talvez eu nem tenho estatística para provar, mas ela parece sensata. Se você pensar bem, o grosso do patrimônio ainda tá numa geração antes da minha. Então, o grosso do dinheiro das pessoas é gente que viveu sem internet. Tá? A verdade é essa. Aham. Óbvio que, pô, já tem muita gente de 20, 30, 40 anos com muito dinheiro, mas falando. Mas é uma Assim, minoria é uma comparada a franjinha, toda. assim, a gente tá aqui. São Paulo é a franjinha da franjinha, assim, existe. A pandemia mostrou, tinha 40% das pessoas não tinha nem conta em banco para receber o auxílio da pandemia. Então a gente tá. Pô, tem um monte de gente sem acesso à internet, sem acesso ao básico. Então a gente, às vezes, a gente não se liga o tamanho da bolha que a gente tá. A verdade é essa. Então essa impressão que você tem, ela É uma bolha. é muito pequena. É muita gente, mas versus um continente que é o Brasil, ele é muito pouco. E aí soma isso ao fato de, pô, a minha geração, ela é uma geração meio de transação. Eu tenho 38 anos, então eu vivi com WhatsApp sem WhatsApp, com rede social sem rede social, com internet de escada e com internet sem smartphone com smartphone. Aham. Então, e ainda não é a geração vai estar começando a ser o grande detentor de patrimônio, né? Então, pô, o pessoal lá de 70, 80, 90 anos já passando pro pessoal de 40, 30, aí o grosso do dinheiro vai passando de geração em geração, conforme você vai chegando ali nos seus 40, 50. Vai chegar um momento, e aí nos Estados Unidos já é assim, por isso que eu falo isso, que tá bem à frente da gente, que o grosso do dinheiro vai estar na mão das pessoas que já nasceram nessa época de rede social, de internet, de escutar influenciadores, de consumir conteúdo nas plataformas, etc. Então eu acho que tem um pouco disso. O Brasil ele não contribui tanto, porque quanto menos turbulento você for, quanto mais previsível você for, melhor. Então, pô, você pega os Estados Unidos que 95% do dinheiro do americano não estão nos bancões. Já está no Financial Advisor, que é a versão americana do assessor. Por quê? Porque ele já navega numa estabilidade há décadas. Não tem grande salto, apesar de estar vivendo agora um momento difícil. O Brasil, pô, que parece muito tempo, mas o real nasceu em 94. Então é um país que está se organizando economicamente, ainda é jovem. Pra sentidos ali. E você sabe um negócio que me... Agora vamos viajar um pouco aqui, né? Cara, eu fui percebendo isso com vários relatos das entrevistas aqui. A gente não dá, muitas vezes, essa importância histórica que algumas atitudes têm, né? Por exemplo, quando a gente tem essa percepção do judeu, do cara ser muito próspero, do cara ser muito mais, né, à frente do tempo e tal. E um dia o André Lage esteve aqui, eu falei, cara, por que tem essa cultura, né, do judeu ter essa percepção de estar à frente, assim. E aí ele traz dois motivos muito legais, assim, que começam a fazer sentido. Por exemplo, ele fala assim, Vini, lá nos primórdios, a igreja, ela não deixava as pessoas ali porque ela precisava ter o domínio daquelas pessoas ali. Então, a pessoa ter o conhecimento ali, talvez, ela ia criticar a igreja. Então, as pessoas que sabiam ler eram os judeus, porque os judeus não acreditavam na igreja. E aí, quando precisava de um professor, quando precisava de alguém para assumir alguma característica, alguma função importante, chamavam quem? O judeu, porque sabia ler. Então esse fato de saber ler, lá nos primórdios, fez com que ele assumisse posições do banqueiro, de professores, e fez com que ele, historicamente, estivesse sempre um passo à frente. Entende? Então, desde lá, culturalmente, vem essa coisa. Aí, eu desconheci essa informação, tá interessante. Então, aí você começa a perceber que, tipo assim, lá atrás, mas é uma formação isolada, pô, talvez nessa situação. Aí vamos pensar no esporte. A gente conversa aqui com muitos segmentos, e tem um menino que eu fui sócio há muito tempo, que ele foi 2 vezes campeão do mundo daquele jogo chamado CS, já ouviu falar? E aí, a gente conversando, ele me explica que o Brasil, nesses jogos de eletrônicos de tiro, assim, ele sempre foi referência, ganhando grandes títulos. Por que em outras modalidades, por exemplo, a China e a Coreia dominavam? E aí, cara, ele me trouxe um dado que vai muito parecido com o do judeu. Ele falou assim, Vini, em 1990 e poucos, quando a internet chega, quando começa a ter esses jogos, esse público, ele já jogava jogos nessa linha. Nunca jogava muito tiro, por exemplo, jogo de tiro naquela região. E o Brasil não, o Brasil você chegava com 12, 13 anos no Lan House e, cara, o que tinha? Counter-Strike, jogo de FPS e tal. Então, hoje, isso aqui é resultado de um processo lá de 1990. Então, assim, quando a gente para pra analisar, a gente percebe que tem um padrão disso,
o padrão cultural do brasileiro em relação ao dinheiro também. É o padrão, é fruto dos anos 90, quando, né, tinha confisco, era poupança, era, pô, assim, pré-real, outras trocava de moeda de ano em ano. Então tem um pouco disso. E aí o que vai acontecer é que o cara de 12 anos vai chegar nos 25 e vai ser o monstro do CS. É isso aí, é o que Né? acontece, né? E Aham. o cara que hoje tá com 12, 13 anos consumindo bons influenciadores de finanças, vai ser um senhor investidor lá na frente, né? Entendi. Então, daqui 5, 10 anos, o normal vai ser a gente falar sobre assuntos como esse. Provavelmente. Vai ser Tá, um negócio sim. meio básico. Tem, Entendi. o mercado financeiro ele precisa de uma contribuição econômica, política e econômica também, para que gere pouca insegurança. Também, porque, né, porque num ambiente de insegurança as pessoas tendem a se retrair e ser mais conservadoras, e aí o banco ele tem ele carrega essa placa ainda. Por mais que não tenha uma diferença de risco, né, muitas vezes, ele ainda tem ali a solidez que fala bastante.